Oi, mãe. Oi, filha. Mais uma vez vamos estudar, né? Pois é, e hoje qual é o tema do estudo, moço? Mensagem consoladora, apontando as possibilidades, né? Na verdade, esse não é o nome do programa, né? Não, minha filha. Não, é o nome da série, né? Uhum. E que ela vai apontar as possibilidades que a física quântica ela fala, que nós vivemos num mundo de possibilidades. E agora nós vamos falar sobre o conhecimento de causa. E quando no programa passado ele falou no conhecimento da causa, eu já logo entendi que é bem diferente do conhecimento de causa. Quando ele começou. Sim, existe uma diferença, sim. Qual seria essa diferença? Da causa é da situação em si. Uhum. E de causa é apenas citando a causa. É saber como agir. Isso. Né? É lá no final, porque ele fala, né, que o espírito, Sebastião Camargo, ele fala que o espírito desperto na consciência é aquele que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E Kardec fala que se eu tenho conhecimento de causa e valores morais, eu sou capaz de realizar verdadeiros prodígios. Mas quem fala isso, Pamela, não é bem assim, né? Como assim, moça? Eu acho que tem uma outra citação que fala aí. Agora eu não estou me recordando, né? Porque os papéis não estão aqui, não posso pegar, mas tem uma outra citação. Tem uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo que fala que se você conhecer a força que tem, se o homem conhecer a força que tens, poderá realizar prodígios. Verdadeiros prodígios. Isso. Ele não é bem assim, ainda falta um pedaço aí. Mas o mais importante é a gente conhecer a essência. Se colocar à vontade a serviço da força, você poderá ter realizar verdadeiros prodígios. Mas eu achei interessante porque a princípio, eles ficaram presos à causa, né? Assim, eu senti, porque quando eu percebi o conhecimento de causa, eu pensei na busca do antídoto. E uma coisa que ele complementou depois para amenizar o efeito, né? Porque ele falou, inclusive, num programa passado, que se você ficar presa à causa, à busca da causa, muitas das vezes ela ainda não está no imediato, e você pode ter um problema sério de doença, vamos dizer assim, se você pode ir nos antídotos, né? Por exemplo, né, uma coisa que eu achei muito interessante, ele falou da febre, né? Mas eu vou falar um pouco sobre o bombeiro, né? Ele também falou um pouco sobre o corpo de bombeiro, né? Se o bombeiro, ele antes, ele vai ter que primeiro apagar o incêndio para depois conhecer a causa, fazer um relatório, justamente isso. Primeiramente, o terapeuta ele vai amenizar, né, o médico ou os chamados paramédicos, eles vão atenuar o efeito, sanar aquela dor, para depois buscar as causas, aonde está a raiz do problema. É a mesma coisa. Antigamente, né, nos hospitais, quando chegava uma criatura doente, tinha que parar no balcão para pegar todas as informações. Agora me parece que é uma mudança nisso.
a pessoa vai se tratar para depois pegar as informações. E eu achei interessante, né? A gente estava estudando e você me fez, assim, pensar numa coisa que aconteceu comigo e vale a pena a gente compartilhar. Que uma vez eu fiz biologia, sou professora de biologia hoje, e na faculdade o professor falou da necessidade de você fazer um exame chamado de bacterioscopia para saber qual é a bactéria que está decompondo o seu organismo para depois você né, tomar um antibiótico para evitar a mutação. Aí nessa época, eu tive sinusite, que engraçado. Eu estava fazendo essa disciplina de microbiologia. Aí a médica, né, ela me receitou amoxicilina, sem, sem saber o tipo de bactéria. E aí, no caso, eu não sei qual foi a razão, eu cheguei, tinham, acho que um casal de médicos fazendo o mestrado. E esse casal, eu perguntei ao marido, né? Não sei, a pessoa, né? O marido, porque estava fazendo esposo e a esposa. Eu perguntei ao esposo por quê? Eu acho que ele estava falando negócio de bactéria. Aí eu perguntei, eu esqueci até o nome dele. Eu sei, a esposa é Cristiane, ele eu não me lembro, acho que era Paulo. Aí eu falei assim, escuta, por que quando eu tive sinusite não foi feita a bacterioscopia, sendo que eu aprendi na faculdade a bacterioscopia? Aí ele falou, olha, se você quiser morrer, faça a bacterioscopia, mas o médico ele tem que agir o mais rápido possível para que a bactéria não feche a sua garganta e você tenha um mal súbito. Porque geralmente ele sabe quais são os tipos de bactéria que atingem aquela região. Por exemplo, ele falou que não sei se foi o meu professor de microbiologia ou se foi esse médico, mas quando nós adoecemos, por exemplo, nós temos uma gripe, o nosso sistema imunológico está baixo. E aí, o que vai acontecer? Outros micro-organismos vão entrar no nosso interno e vai prejudicar o nosso organismo. E é por isso que a parte da garganta, ela é a mais vulnerável. Por isso que quando nós temos a gripe, ela é associada à laringite, à faringite ou até pneumonia. Você me faz lembrar aqui da nossa cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro. Nós temos o hospital de emergência. Que, que é uma curiosidade, ela foi criada para assegurar a saúde dos acidentados na rodovia Presidente Dutra, que é a rota de entrada e saída do estado do Rio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você veio explicar com isso, que o hospital de emergência apenas para os primeiros socorros, a emergência. E muitas das vezes, né, e pensando aqui pelo que eu já ouvi falar, as pessoas acham que ali eles têm que resolver o problema, né? E eu achei interessante você falando isso, a sua colocação, que ele falou da terapia como um todo, né? Que a terapia, tanto material quanto espiritual,
ela vai amenizar o efeito. E quem vai realmente mergulhar nas causas e até mesmo assim dar um outro final real, a cura real, como diz André Luiz, está em nós mesmos, como uma fala que ele colocou aqui, eu achei muito interessante, é você participar do seu tratamento, da sua cura. É a conscientização, está ligado ao conheça-te, né? Com certeza que vale a pena a gente falar que o conheça-te é apenas um processo de conexão com a nossa interno, realidade né? interna, né? Porque apesar de que eu nasci e morei no Rio de Janeiro, na capital. Isso, nós moramos no interior do Rio No de Rio de Janeiro. Janeiro. Eu não conheço o Rio de Janeiro todo, mas geralmente as pessoas buscam, eu vou viajar para tal lugar para conhecer, e elas se especializam nisso, né? Em conhecer determinados locais. Então, como você também está conhecendo aos poucos, a fundo, a biologia, né, Pamela? Uhum. E eu acho interessante que você me deu um livro que eu nunca esqueço. É um livro do corpo humano. Era um livro de papelão. Eu tô falando papelão, não papelão assim, frágil, mas é um cartão bem duro, né? Uma coisa bem resistente, até mais resistente que o caderno de capa dura. Mas ele era fininho. E ali tinha o corpo humano, sistema ósseo, sistema sanguíneo, Duas laringe. crianças, né? Eram duas crianças, uma menina e um menino. Aí eu me lembro que o menino arreado fazendo xixi e a menina arreado fazendo xixi e o menino com a torneirinha, né? Eu achei muito interessante, né? A questão do descobrimento. E eu tinha, quando criança, uma necessidade de me conhecer por dentro. Não sei se era por causa desse livro e também por causa do livro, do filme do Spielberg, né? Parece que o Sebastião falou que tem um outro novo, né? Eu não me lembro, tem que perguntar a ele. Eu gostaria de assistir, eu gostava muito desse seriado. Era um filme, A Viagem Insólita, que um rapaz era um caixa de supermercado, que ele entra numa cápsula para poder ajudar o outro, se eu não me engano. Aí, o que acontece? Aí o tempo passou, fui fazer biologia, fiz anatomia, eu falei assim, beleza, né? Eu conheci. E agora com o despertar da consciência, tá sendo uma outra descoberta, né? Mas uma descoberta mais profunda. E a descoberta que a gente quer fazer, necessita fazer, que é a descoberta dentro de nós, né? Mas há essa necessidade. Se nós ainda quisermos trocar, fazer escambo, né, com a natureza, né? O Sebastião, ele fala na tarefa de hoje, a energia sexual a serviço da atração inerente à própria vida. Então, o que eu quero falar não é propriamente essa energia sexual, porque ele fala dessa energia como uma interação que existe e essa atração eu acho que está mais ligada realmente à energia sexual. Porque se não for essa atração, se não for essa relação, essa troca, não vai existir, não vai se ter a continuação da vida, né? O conhecimento, esse conhecimento, ele está em todos os sentidos, né? Eu pensei logo no uso adequado da energia sexual através do
do bem pensar, né? Bem pensar, sentir, falar e agir. E no caso, esse bem pensar é no sentido de nós sermos os próprios artífices do nosso próprio destino, né? Que para mim, assim, se a gente pensar bem, a gente não sabe o que pensar, né? Acaba sendo joguete da nossa própria realidade. A gente acaba assim pensando na realidade, lutando mentalmente com aquela realidade. Eu não vou fazer isso, você é assim, você é assado, e isso acontece comigo. Então, da gente, né, poder aprender a redirecionar o pensamento, mesmo que eu não saiba o que pensar, mas pelo menos enviar boas energias para aqueles que estamos pensando. Porque a mente, né, ela arquiteta, materializa, né, toda a energia que está em volta. Mas estuda, arquiteta e materializa. Determina e materializa. Isso. Ele vai estudar, ele vai refletir. Primeiro vai arquitetar. Ele arquiteta pelos desejos, estuda através da razão. Porque a inteligência está na mente. Sim, então ele arquiteta, estuda, determina e materializa. Então, determinar a partir da vontade, né? E aí, quando a vontade abraça a mente, como Marquinhos fala, ele vai materializar o entorno, ou seja, na verdade, é o uso da consciência. Agora eu entendi quando ele fala, né, que ele estuda, arquiteta, determina e materializa, né, no sentido de... O que eu quero dizer, Pamela, da vontade. Que tudo começa na mente, né? E uma coisa que eu gostaria de trabalhar no assunto é justamente essa relação que nós temos com a natureza. E uma coisa, antes de falar sobre isso, a questão da árvore espiritual que fazemos parte, ele falou muito bem que Jesus apenas aliviava o efeito, para que houvesse, né, ele enviava as sementes a partir dos seus exemplos, as virtudes, para que o efeito tivesse a sua ação. Ou seja, aquilo que eu falei, que não é somente enviar a semente é brotada e ela vai fazer efeito, seja nessa vida ou em outras vidas, em milênios futuros. Como tem uma parte da Bíblia, eu não tenho aqui na parábola do semeador, que não sei se a Bíblia da editora Paulinas, eu adoro, que é aquela Bíblia que tem uma explicação embaixo. E ela fala que Jesus, ele era o semeador. E ele não tinha pressa porque ele sabia que a semente ia brotar. E aí, no caso, ele lançava a semente, mas a arte de brotar, ela estava com a pessoa. Então, por que o exemplo ela arrasta? Porque você fica conectado com a pessoa. Então, ela sente, ela pulsa, ela vibra aquilo que você pensa. Então, o tempo todo, Jesus não falava que eu vou preparar a, a, a morada, outras moradas para vocês estarem junto a mim, mas eu estarei com vocês, né, por o tempo todo.
Então é isso, é essa morada que a gente tem que fazer jus. Então, no sentido agora eu posso entender as palavras do Sebastião, quando ele fala que a pessoa, quando ela está conectada com Cristo, ela não é mais, ela muda mesmo a contragosto, porque essa semente, ela mesmo em terreno infértil, ela vai brotar, mas faz parte, ela precisa o tempo dela para que a terra se torne fértil, o coração, a consciência da pessoa, né, desperte, se auto-ilumine para o trabalho que ela precisa realizar nela mesma, entendeu? E aí, no caso, ele pega, né, uma questão que ele fala, né, que a pessoa respondia pelos seus erros até a terceira geração. Por que a terceira geração? Porque no caso, vamos supor, eu e você, você e eu, mãe e filha, né? A filha, a mãe morre, a filha casa, vai ter primeira, segunda, o filho o filho vai ser provavelmente a mãe. E aí ele cita exemplos, né, da novela Escrito nas Estrelas, de Elizabeth Jean, que foi um clássico da novela das 6, que provavelmente foi escrita, né, foi colocada ao ar em homenagem ao centenário do Chico Xavier. Que ali eles usavam muito frases do Chico, inclusive eu me lembro de um teatro que eles inauguraram na novela, e que tinha a frase do Chico, né, que não, não há como voltar para trás, mas eu posso fazer um novo fim. E hoje, né, a gente sabe com Joana de Ângeles que eu posso fazer um novo fim e também buscar as causas. E isso tem a ver com as causas também, que a gente vai falar futuramente. Inclusive, Pamela, ele fala do metilcaco, né? Que ele tem uma analogia mas do espírito, calma, deixa eu uma falar árvore do que genealógica, né? mas deixa eu falar o que aconteceu na novela. O Você vai povo, contar a novela? início, meio, fim. Vamos Com guardar propaganda? aí. Com propaganda e tudo, vamos lá. Então, era o seguinte, era o pai que gostava do filho, né? Ele gostava muito. Eu não me lembro muito bem, né? Mas eu me lembro, né, que ele gostava muito do filho e ele guardou o esperma e dele mesmo, agora eu não me lembro se ele veio de inseminação artificial, veio naturalmente, ele guardou o esperma. Aí o filho, ele sofreu um acidente e ele queria uma pessoa para ele poder engravidar, para poder ser, ser a mãe, né, do filho que ia retornar. E na verdade aconteceu, né? Era até esqueci o nome dela, nome da atriz principal, e o ator era o neto da Elis Regina, que era o filho do Flávio, acho que é Flávio Monjardim. E aí, no caso, acho que era, não sei se era da Elis Dalminto, desculpa, da Maísa.
é o neto da Maísa, porque o Monjardim, ele é filho da Maísa, tanto é que ele casou com a Tônia Mara, que é uma atriz não, uma cantora, e o filho chama-se, a filha chama-se Maísa em nome e a mãe. Olha só, isso poderia ser também, quem sabe que a filha não seja a reencarnação da Maísa, né? A gente não sabe, são suposições. E ali, o Sebastião, ele coloca também uma outra novela, Caminho das Índias, de 2009, que eu adorava aquela novela, Arebaba, principalmente as danças lá indianas, né? Então ele fala que, eu acho que é o Tony Ramos que fala que o meu filho, eu reencarnei no meu filho. E aí a gente fala um pouquinho sobre essa realidade de estar reencarnando em outras paragens, né? Em outras posições. Mas aí a gente